privado, que ele vai marcar uma consulta, um exame e demora muito. Já tem fila, né? Aqui na nossa cidade acontece isso, há um monopólio muito grande da Unimed, então quase todos os serviços que prestam saúde e medicina privada na cidade têm convênio com a Unimed. E você vai marcar, você não consegue marcar de uma forma, às vezes, tão rápida quanto você gostaria, entendeu? Então, isso vai tumultuando o sistema privado também. Então, isso vai, né, fazendo com que o segmento fique mais complicado ainda. E na lógica do mercado é a lei da oferta e procura, né? Você Exatamente. tem uma oferta, tem muita procura, tem muita demanda, é claro que vai, né, Exatamente. vai ter fila, não é isso? Aí há um processo também que acontece muito, e o Sérgio Cabral também usou muito isso, que são a privatização. A gente comentou isso no programa passado. Né? Tem hospitais no Rio de Janeiro, algumas emergências, eles criaram umas tais de OS, Organizações Sociais, que na verdade funcionam de uma forma meio cooperativada, contratam os médicos, com o intuito de dizer que aquilo ali, o hospital, a emergência, ganharia eficiência. Não, o discurso é até em cima da eficiência, entendeu? E às vezes não acontece isso, porque a própria mídia tem mostrado que os hospitais onde não tem as OS e os que têm estão praticamente dentro do mesmo patamar, entendeu? Então, é uma série de atitudes que são tomadas que são paliativas. É uma melhorazinha aqui, outra melhorazinha ali. Porque para fazer uma gestão competente, tem que deslocar investimento e tem que colocar, Babate, pessoas que entendem. Há um critério de nomeação política dentro de áreas estratégicas na saúde, entendeu? Você vê, isso acontece no Ministério, isso acontece na Secretaria de Saúde. Não estou dizendo que isso aconteça em todos os lugares, em todos os locais, mas em várias cidades, em várias instâncias, o cidadão que cuida da saúde não é um profissional especializado naquela área. Então, isso aí é outro fator também que gera a questão da gestão, que a gente estava abordando agora há pouco. Mas com relação à UPA, eu queria só dar um complemento aí na questão das UPAs. As UPAs, por exemplo, nenhuma delas está preparada para receber um paciente infartado, um paciente com AVC, um paciente politraumatizado, às vezes num acidente de carro, porque não tem cirurgião, não tem ortopedista, ela não tem neurocirurgião, não tem centro cirúrgico. Então, na verdade, é isso. É para atendimento de baixa, de média complexidade. É o papel da UPA. Por isso é que aqui em Cabo Frio as pessoas questionam o fechamento da emergência do HCE, que de uma forma ou de outra, o HCE seria um hospital que poderia estar preparado para atender essa emergência, porque ele ficava ali ao lado do próprio São José Operário. Então, na minha opinião, foi um erro político, uma decisão política equivocada, você ter a UPA e fechar aquele atendimento do HCE. Buscou-se, mais uma vez, a questão da economia e não o investimento. Aí vem aquilo que você falou. Encaram, às vezes, a saúde como uma prestação de serviço, quando, na verdade, é um direito do cidadão. Se você infarta hoje na rua, a prefeitura, a estrutura do Estado, que no caso aqui é a prefeitura, ela tem a obrigação de oferecer um serviço daquele para você. E hoje, infelizmente, o município, por exemplo, não tem uma UTI cardiológica do município. Ela tem que levar para um serviço particular, que é aqui no caso... Particular não, né? Privado, né? É, privado. Que visa lucro, né? Privado, Todo mundo pensa em lucro, né? A palavra Não correta existe seria a privada. Mas é que a gente está falando, é um assunto muito grande, muito vasto, né? Nós vamos alongar, vamos esperar aí ter a participação dos nossos telespectadores. A gente vai fazer aqui um pequeno intervalo, né, de apoio cultural, e na volta a gente pode até debater e trazer um pouco mais essa questão aqui para o nosso município, né? Ver a questão também dos medicamentos, né, que é uma queixa grande da população. A valorização dos profissionais. Formação e depois valorização. Aqui é um ponto muito importante, porque no pacotão, inclusive do prefeito, ele anunciou que ia fazer reformas estruturais, na estrutura e nos equipamentos, mas a gente não ainda viu um discurso efetivo de como fazer para valorizar o profissional de saúde. Então a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui de apoio cultural e voltamos, né, procurando, né, nos aprofundar um pouco mais nesse tema tão importante que é a saúde pública em nosso município. Um minutinho e nós voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui para mais um bloco. Deixa eu aproveitar então, né, como é de praxe aqui, registrar a nossa galera aqui, ó. O Cláudio, meu xará, tá aqui o Everson, a Fátima Reis, a Li, né, o Luiz, tá aqui o Rafael Dudley, a Renata, a Alcione, né, alguns já se manifestando e alguns
como aqui a Renata, fazendo uma questão aqui que realmente é muito difícil marcar médico em Cabo Frio. É uma questão que toda vez que se discute saúde em algum programa aqui da cidade, ou então quando dão oportunidade de participação, as pessoas comentam essa questão da marcação de consulta, Babad. E eu quero lembrar aqui vai uma crítica, né, política, construtiva, que foi uma promessa, inclusive de campanha do atual prefeito, que ele ia modificar esse sistema de marcação de consultas, né, através de um cartão magnético, que o cidadão ia ter um cartão magnético e que as consultas seriam marcadas no próprio programa de saúde da família. E isso não aconteceu. O que aconteceu? No governo anterior do Alaí, era aquela marcação de consulta no tempo. O governo atual teve um méritozinho, cobriu o galpão, né? Pelo menos o pessoal não ficou mais no tempo, como era no governo anterior, mas não mudou. Continua chegando de madrugada, a Renata aqui deve estar se referindo a isso, as pessoas chegam de madrugada para marcar a consulta, para as especialidades, né? Para as especialidades. Chegam de madrugada e é uma dificuldade enorme para se marcar. Você usou a palavra certa. Isso não seria criar dificuldade para vender facilidade? Não seria, entendeu? Criar dificuldade. Por quê? Num sistema, o SUS mesmo, um sistema público mesmo, muitas pessoas que vão para essa fila aí, se fosse atendido nos bairros, nos postos de saúde, entendeu? Médico de família, coisa e tal, não precisaria estar nessa aí. Não precisaria pedir favor a ninguém. Favor, né? E não estaria nessa fila, correto? Porque muitas dessas demandas aí deveria ser, inicialmente, já ficaria, entendeu? Nos postos, entendeu? O acompanhamento do médico, coisa e tal. Se o sistema funcionasse mesmo. O SUS prevê isso. O SUS é um sistema extremamente avançado. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde, entendeu, vê como um dos melhores sistemas, em termos de sistema de saúde do mundo. Só que no Brasil não funciona, devido a esses gargalos, entendeu? Assistencialista, entendeu? Criar dificuldade para vender facilidade, assistencialismo, entendeu? Que é a doença, porque é na doença que se aplica o assistencialismo. Existe uma frase, Babad, que circula no meio político da cidade. Essa frase não é minha, é uma frase que circula aí nos meios, né, políticos, que diz assim: a saúde em Cabo Frio já elegeu muita gente e a saúde em Cabo Frio já enriqueceu muita gente. Isso é uma frase que é utilizada. Eu te digo outra, entendeu? O melhor posto de saúde, o melhor hospital é o ônibus da 1001. Que conduz às vezes, né? Não, vai para o Rio, porque não funciona aqui, tem que procurar um centro do Rio, né? O Rio, 1001 que leva. É uma questão que realmente acontece, porque às vezes o cidadão, de uma forma natural, vai lá e não consegue, e às vezes procura alguém no poder, principalmente algum vereador, que consegue, às vezes, para ela a consulta. Tem vereadores que têm centros sociais, com médicos ali, que já tem um esquema. Depois aquele médico acaba candidato pelo partido do vereador. Então faz um atendimento por fora do sistema e aí rompe com a questão da cidadania, como você disse muito bem, porque aí gera privilégios, o que não é a questão do SUS. Porque para aquele cidadão que tem um conhecimentozinho com algum político, ele consegue. E o outro que não tem fica à margem do próprio sistema. Então isso não pode acontecer. Se for amigo do rei, né, tiver conhecido, exatamente. É o chamado tráfico de influência. Exatamente. E isso acontece também, Babad, com relação aos medicamentos. Porque a população mais carente, não adianta você apenas levar ele até o médico para o médico fazer a consulta, tá? É importante que seja um tripé ali, a consulta, o diagnóstico e o tratamento. E o tratamento, na grande maioria das vezes, envolve o uso de medicamentos. Então, tem uma legislação, a prefeitura é obrigada a ter uma farmácia básica com uma listagem de medicamentos. Existe também o projeto de farmácia popular, que recebe dinheiro do governo federal. Do governo federal. A farmácia básica é de responsabilidade do município e tem alguma participação do governo federal. Mas a farmácia popular é do governo federal. E a gente percebe aqui em Cabo Frio uma dificuldade muito grande com relação à farmácia básica. Eu que trabalho na área, eu sou representante de laboratório, visito os hospitais, os postos de saúde, e eu vejo uma deficiência muito grande nas farmácias dos postos. É aquela receita carimbada, ela sai, o cidadão que utiliza, né, os serviços de saúde aí da cidade, o serviço público, sabe o que eu estou falando. Ele vai lá, leva o filho, ou vai pessoalmente numa consulta de adulto, e o médico faz a consulta, vê o diagnóstico e
determina o tratamento. E o tratamento, às vezes, é medicamentoso, ele recebe uma receitinha carbonada, que ele leva na farmácia do posto, uma via fica no posto e a outra volta com ele com o remédio. E é uma tristeza quando ele chega lá com a receitinha dele, não tem. Ou então tem 3, 4 remédios, só tem um, só tem 2, não tem os 3. Quer dizer, não dá, não complementa o tratamento do paciente. E às vezes verba tem para isso. É uma dificuldade, entendeu? A prefeitura alega que ela tem uma demanda de fora da cidade. É uma desculpa. O orçamento da saúde municipal hoje, Babad, é da ordem aí de 80, 85 milhões. É um valor considerável. Agora, cadê a transparência na gestão? É isso que a gente questiona às vezes. Porque não adianta dizer, nós gastamos 85 milhões na saúde em Cabo Frio, anualmente. Mas e aí? Manda só aquele balancete resumido para a Câmara de Vereadores? Esses valores, essa aplicação de recursos, na nossa humilde opinião, tinha que ser colocada para toda a sociedade, para que toda a sociedade pudesse observar se realmente o dinheiro está sendo investido no que é prioridade. Que dividido por 190, né, que é a população de Cabo Frio, é isso já? 180. Em torno de 190, dá um per capita aí, me parece que de em torno de R$400, né, por ano, que por ano. Se você dividir isso por mês, você vai ver que dá um per capita aí de pouco mais de R$15 por pessoa, né? É uma questão complexa. Você tem uma ideia, fazer um comparativo. Gasta 80, 85 milhões na saúde e a gente gasta 40 milhões com lixo, por exemplo. 40 milhões sem a SECAF. Então é uma questão de prioridade. O governo federal recomenda que as prefeituras utilizem pelo menos 15% do orçamento em saúde. É o mínimo, né? Evidentemente que a prefeitura, se quiser, pode colocar 20%, pode colocar 25%, depende da necessidade e da capacidade orçamentária de cada prefeitura. Você, por exemplo, não pode comparar São Pedro da Aldeia com Cabo Frio. O orçamento todo de São Pedro da Aldeia é quase que o orçamento da saúde de Cabo Frio, quer dizer, né? E a grande desculpa da prefeitura de Cabo Frio, que vem sendo isso ao longo dos anos, é que a cidade, como ela sendo um polo na região, ela acaba atraindo pacientes, digamos assim, né, de Arraial do Cabo, de São Pedro da Aldeia, de Búzios, que às vezes vêm para um centro teoricamente mais desenvolvido. A gente sabe que isso acontece, também não vamos aqui dizer que não acontece, a gente sabe, percebe que acontece, mas eu não creio que isso seja o gargalo da questão. Mas isso você resolveria fazer um consórcio? Pelo menos a nível assim, de hospital, da medicina curativa, entendeu? Né? Que é a fase seguinte, né? Porque tem a primeira etapa do atendimento, né? Tem a segunda fase, que é curativa, né? Que você falou aí. Não se resolveria fazendo um consórcio da região? O consórcio poderia ser feito, por exemplo, para esses atendimentos de mais complexidade, porque às vezes é caro para o município. Por exemplo, a questão da UTI cardiológica que eu falei aqui. É muito caro para o município de Cabo Frio ele sozinho ter. Na minha opinião, tem dinheiro para ter. Pelo orçamento que eu vejo aí, pode discordarem de mim, mas para mim deveria ter uma UTI cardiológica pública para atender as pessoas. Mas, por exemplo, era uma área que poderia ser consorciada. Se tentou isso há um tempo atrás, aí os secretários de saúde andaram se reunindo e tentar montar isso, inclusive com o apoio do governo estadual, mas eu não sei se foi à frente, porque aí entra algumas questões políticas, né? Partidos diferentes e tal, pode ser que a coisa não funcionou adequadamente, mas é uma alternativa, consorciar determinadas áreas de maior complexidade, né? Por exemplo, oncologia, que é a área de câncer, uma área de alta complexidade. Isso poderia ser consorciado, cada município, por exemplo, ter uma, e aí um ajudava o outro. Agora, precisa ter entendimento político, precisa ter, né, desprendimento político, às vezes, para abrir mão de algumas coisas e aceitar outras. Então, a negociação política, às vezes, não fica muito fácil, né? Olha só, Cláudio, se você pegar o orçamento do município